Então, boa noite, é bom estar com vocês. Quinta-feira, 27 de fevereiro. Estamos terminando em fevereiro. E mais uma quinta-feira aqui. Quem é essa lindona aí, dessa cachorrinha? É a Zoe, ela quer participar. Ah, Zoe, que coisa. Tava Eu não, os dois aqui, a Zoe e o Zeus, eu não os tenho maturidade irmãozinhos. emocional para isso aí, não. Eu aperto, eu jogo para cima, eu mordo. Eu não Não, tenho... e ela fica sentada igual a criança. Ai, Nossa, que coisa linda, olha. é um negócio, né? Ai, beleza. Então, estamos aqui. E Aham. aí, para quem está chegando, para quem está assistindo depois, grupo de estudo. E a gente está lendo o livro da Lens Green, Os Luminares. Estamos na segunda parte do livro, que fala sobre o Sol. E aí está relacionando com os aspectos e tal. A gente lê uns trechinhos e depois troca um pouco. E aí, na segunda parte, a gente está usando alguns mapas de pessoas, figuras públicas, para a gente conseguir trocar e ter alguns exemplos. Está sendo bem legal assim, essa parte. E aí hoje a gente vai ver o mapa do Papa Francisco, sagitariano, de casa 6. Achei legal o mapa dele. Enfim, também fazer votos para que ele, né, ele se recupere o mais rápido possível aí dessa Eu não sei se vai turbulência que ele está recuperar. passando. Ele está no terceiro retorno de Saturno, né? Fui Eu dar uma não olhada no sei mapa dele, então se vai recuperar, não, judiação de tudo aquilo que teve já. ó, vamos ver. E aí, só para recapitular, a gente falou do Sol, e aí o Sol, nesse sentido também de individuação, de da gente conseguir se apropriar de quem a gente é, da nossa direção, disposição. E aí eu achei legal o texto, assim, porque tem essa questão dessa simbologia com a questão familiar, e aí a mãe simbolizando o acolhimento, a família, e essa coisa do aconchego, que é a casa 4 entre aspas, né? Então, naturalmente, a gente precisa se incomodar com a nossa origem um pouco. Isso é muito da adolescência, né? Se incomodar com a origem, que já é um trampolim para buscar a vida, né? Fala assim, vamos embora, vamos lá, né? E aí a casa 4 nunca é confortável mesmo. E aí, nesse sentido de conseguir, né, a gente ter esse desenvolvimento. Achei muito legal. E aí, eu separei aqui, te ler um trechinho, e depois a gente troca um papo de novo. A Fabi vai me ajudar a ler, não? Ajudo. Melhor leitura é sua. Ah, A gente parou aqui, ó. Quando procuro, não. Para discutir. Tá. Para discutir com você os aspectos Sol-Netuno, gostaria de usar o mapa de um homem que vamos chamar de Paul. Veja o mapa 2 na página 107. Na verdade, vamos lidar agora com um caso razoavelmente extenso, pois temos não apenas o mapa de Paul, como também o mapa de seu pai, Bill, e de seu filho, que vamos chamar de Max. Agora vamos nos concentrar no mapa de Paul. Mais tarde, Liz e eu vamos discutir o mapa de Poe em relação aos mapas de seu pai e seu filho. Estudar uma linhagem como essa é um bom modo de aprender algo sobre tipos de problemas que podem surgir entre pais e filhos. Quando eu lhes contar suas histórias, você verá como os complexos de infância e outros assuntos inacabados do passado são transmitidos de geração para geração, e com que precisão nós os observamos nos três mapas em questão. A astrologia é um excelente instrumento para detectarmos e compreendermos as intrincadas dinâmicas familiares. Quando procuro o pai no mapa, começo examinando o Sol, em função de signo, casa e aspectos. Concentro-me em particular nos aspectos mais exatos formados pelo Sol, sejam aspectos importantes ou secundários. Você sabe do que estou falando quando me refiro a um aspecto exato. É aquele onde o ângulo é o mesmo da definição do aspecto ou com uma variação mínima. É impressionante o poder de influência que um aspecto secundário exato, tal como uma semiquadratura ou sesquiquadratura, exerce sobre a psique e a vida. Pode subir, por favor? Ah, peraí que eu me perdi. Aqui, ó. A psique e a vida de uma pessoa.
Por isso, não ignore os aspectos secundários, caso eles tenham uma orbe bem estreita. Além disso, você precisa examinar o que acontece na casa natal associada ao pai. Tal como Liz, e por motivos que não vou comentar porque muitos já conhecem, para mim, a casa 4 funciona como um significador do pai, embora muitos prefiram usar a casa 10. Na verdade, vou falar um pouco sobre isso mais tarde. Por enquanto, porém, vou começar a análise pela colocação do Sol no mapa de Poe. Podemos vê-lo a 0 grau de Câncer na casa 8. Que o planeta forma aspecto de orbe mais estreito com o Sol, audiência. Netuno está bem perto de uma quadratura exata. Howard, sim, o Sol está a 0 graus e 22 minutos de Câncer e Netuno a 29 graus e 19 minutos de Virgem. Está fora do signo certo, mas apenas a 1 grau e pouco da quadratura exata. Lembre-se dos aspectos secundários no mapa de Poe. Você encontra uma semiquadratura bem estreita entre Vênus e Sol. Estávamos falando disso há pouco, quando me referi a esse aspecto em que temos amor, em que termos do amor que buscamos no Pai e as elevadas expectativas que nutrimos por ele. Agora, quero focalizar o significado da quadratura entre... Pode subir, por favor. Da quadratura entre Sol e Netuno. Antes de revelar a história do Poe, o que você acha dos aspectos entre Netuno e Sol no que diz respeito à formação de identidade do ego e à interação com o pai? Audiência. Netuno é tão nebuloso que talvez o pai não esteja por perto. Howard, sim, foi justamente o que aconteceu no caso de Poe. No estágio de desenvolvimento, quando ele estaria se afastando naturalmente da mãe e estabelecendo sua noção de separação do eu, não contou com um pai que facilitasse ou detivesse o processo. Poe deu de cara com Netuno, relacionando-se com o Sol. E Netuno pode ser bem intangível. Talvez não tenha algo que possamos nos agarrar. Falando genericamente, os aspectos tensos entre Sol e Netuno podem se manifestar de diversas maneiras. Netuno é o planeta associado ao sacrifício. E quando ligado ao Sol, ele se relaciona ao sacrifício como arquétipo paterno. Isso pode se dar de modo bem literal. O pai vai embora, morre ou não está presente por algum motivo, e a pessoa tem que abrir mão dele. O direito inato de termos um bom pai continua sendo um anseio não realizado. Mesmo se o pai estiver fisicamente presente, ele pode ser fraco, doente ou enfermiço. Ele pode ter um vício, como alcoolismo, passando mais tempo no bar do que em casa, ou então bebendo demais e causando problemas à família. Também pode ser um marinheiro, sempre navegando, ou alguém que trabalha numa plataforma petrolífera na costa. O mar e o... Pode subir, por favor? E os demais... Espera aí. O mar e o petróleo estão associados a Netuno. Lembro-me de 2 casos que ajudam a ilustrar os modos de manifestação de Netuno. Ambos os mapas exibem uma quadratura estreita entre Sol e Netuno. No primeiro caso, temos uma mulher cujo pai foi um cantor de ópera de fama mundial, e ela esteve longe dele enquanto crescia, pois se apresentava em muitos lugares. Segundo exemplo é do filho de um pastor. Papai estava tão ocupado cuidando de seu rebanho que não teve tempo suficiente para dar atenção para os seus próprios filhos. Veja como nos 2 casos o pai teve de ser sacrificado. Ele pertencia ao mundo, não aos filhos. Obviamente, podemos encontrar manifestações positivas do aspecto Sol-Netuno. O pai pode ser um artista, um curador, uma pessoa bastante imaginativa, poética, inspirada e sensível. Uma pessoa com quem nos sentimos tranquilos e em paz. Porém, observei ao longo dos anos que mesmo com um trígono ou sextil entre esses 2 planetas, especialmente se o aspecto tiver orbe estreito,
A pessoa precisa fazer uma série de ajustes para lidar com o pai. Mencionei antes que as pessoas Sol Netuno podem idealizar o pai desde o início e se desapontarem mais tarde, quando ficarem um pouco mais velhos e sábios, e o enxergarem de maneira mais realista. É como uma bolha que explode. Seu pai deixa na mão ou decepciona por algum motivo. Vamos nos concentrar no mapa de Paul. Paul Ô, nasceu. Fabi, Oi, vamos parar aqui só para pegar esse gancho. beleza. Quer dar tempo de você tomar uma água? Ai, ai. Deixa eu ver quem chegou. Ah, quem chegou foi a Glória. Então, e aí no texto ele está trazendo o exemplo do Sol em um aspecto com... Oi, Glória. Em um aspecto com Netuno. E falando desse distanciamento, desse afastamento e tal. Eu tenho um lance, assim, que eu gosto de pensar. Sempre quando eu leio um mapa, de várias vezes eu penso isso e falo isso também. Eu olho para o mapa e ontem eu ainda falei isso na aula. Eu fico tentando entender o que que a pessoa tem que desenvolver, o que que aquele aspecto traz para a vida da pessoa como uma proposta de desenvolvimento. Eu sempre fico pensando nesse caminho. Então, por exemplo, o Sol em quadratura com Netuno. Na prática, a pessoa um pouco desorientada, o ego dela um pouco fragmentado, onde ela tem dificuldade de reconhecer ela mesma enquanto identidade. Pensando nesse contexto mais de psicanálise, né? De origem, no sentido familiar. Então, isso vai ser simbolizado pela relação com o pai, e aí está aqui no texto descrevendo, né, nesse crescimento e tal, o pai ausente, ou poeta, ou marinheiro, ou de alguma forma impossibilitado de estar presente e de se fazer valer, simbolizando isso. Só que para além disso, eu gosto de pensar assim, falar assim, tá, e aí? Ok, entendi, beleza, tudo certo, e o que que a gente tem que aprender com isso? Qual que é o caminho que esse mapa aponta para esse desenvolvimento? Porque senão fica uma coisa assim, fala assim, tá, você é isso, beleza, e é isso. Porque, claro, é ótimo o autoconhecimento e tal. Fala, nossa, que legal, tá escrito no mapa, que nossa, então, ó, que tem todo aquele deslumbre, né? Fala, nossa, que legal. Mas e aí? E agora, né? Porque nesse contexto, a pessoa tem um caminho também netuniano a ser desenvolvido. E aí uma quadratura, no caso, se for uma quadratura, né? Tá falando de uma tensão. E aí esse Netuno vai falar dessa subjetividade. Um caminho de ajuste é justamente a pessoa conseguir ter uma busca espiritual, espiritualista, que traga esse conceito maior através de uma espiritualidade, ou de uma meditação, ou de uma concentração. Porque na prática é tipo assim, tirando todo esse contexto, né, que envolve. Então a pessoa tem dificuldade de reconhecer ela mesma e dificuldade de se enxergar. Tem uma certa fraqueza no ego, na identidade. Que pode, às vezes, ser uma distração e tal, tem uma fraqueza, Netuno. E aí, o que que esse aspecto pede? Que a pessoa consiga encontrar um caminho de concentração, de introspecção. Ela saia do externo, porque nesse contexto, imagina assim, o Sol em mau aspecto com Netuno. Então a pessoa ela tem uma fraqueza que ela depende do externo para se sentir forte. Ela está sempre buscando os olhares externos, está sempre se apoiando. Ela não tem esse ponto de apoio dentro dela. Ela tem essa coisa de ser sugestionável, de ser facilmente conduzida, de ter esse contexto do auto-engano, de se iludir, de buscar essa coisa do heroísmo, essas coisas netunianas. E aí, na verdade, o que que esse aspecto pede? Que a pessoa consiga encontrar um caminho de centramento. Fala assim, tá. E aí pode ser através de meditação, ou pode ser, enfim, que seja. E aí eu achei engraçado, eu estava acompanhando uma menina, e ela tá passando uma urgência, assim, tá com os trânsitos bem, e tudo certo. E aí tem um outro rapaz, que eu conheço ele, que eu já fiz isso, e a Fabi também já fez. E ele
me falou assim, vai abrir vaga agora no Vipassana, que é um retiro de meditação onde a pessoa fica em silêncio alguns dias, acho que é 10 dias e tal. E aí eu falei para essa pessoa, né? Quantos dias é, Fabi? É, tem de 10, de 15 e de 20 dias. Eu fiz o de 10 e o de 20. É isso. E aí eu falei para essa pessoa que ela tava passando uma turbulência assim, eu falei assim, sugeri para ela, falei assim, quem sabe você, né, vai para um retiro e tal, comida e tal, um acompanhamento e tal. Ela falou para mim assim, mas eu vou ficar 10 dias sem falar nada? Como se fosse um absurdo assim. E eu não falei para ela, não falei de verdade. Mas na hora eu pensei, falei assim, e eu tenho que te escutar. É isso. Na hora eu pensei isso, eu falei assim, ah tá, você não quer ficar 10 dias sem falar. E eu sou obrigado, eu que não vou te escutar mais. Na hora eu pensei, não falei, óbvio, mantive a postura. Mas vê que para ela foi um absurdo. 10 dias, assim, é como se fosse ela tratou como se eu estivesse ofendendo ela. E eu, numa maior boa vontade, achei que ia ser bom, né? Conseguir sair do ruído, se organizar e tal. Ela achou um desespero. E, né? E eu fiquei pensando, depois eu fiquei rindo sozinho. Eu falei assim, tá, parar de falar não quer, mas eu tenho que ficar ouvindo. Eu falei, ah, que legal. E que é bem característico do Sol Netuno. Tem essa conotação, né? Porque eu não sei assim se eu consigo transmitir sempre, né? Mas o caminho, assim, eu vou lá buscar a minha espiritualidade. Na verdade, a nossa espiritualidade está dentro da gente. É isso. Aí a gente tem alguns caminhos, algumas tradições, alguns ensinamentos que nos proporcionam encontrar esse silêncio, essa nossa espiritualidade. Algum jeito, né? Então a pessoa foi lá, desenvolveu uma tradição, desenvolveu um estudo, desenvolveu algo e compartilha isso, né? Assim, tá, então, mas o caminho é pessoal, né? Porque às vezes a pessoa, isso é coisa de Netuno também, ela se apega à alegoria e esquece para que serve a alegoria. Então, se apega no que está sendo apresentado, né, no nome ou em qualquer coisa que seja, né, e esquece que aquilo é um instrumento para que ela consiga encontrar ela mesma, né? Essa é a coisa nossa humana, né? A gente é meio atrapalhado mesmo, a gente consegue dar nó em pingo d'água, né? Enfim. Então, o Sol e Netuno, ele representa isso. Quer falar, Alba? Seu microfone está desligado. Se empolga com os rituais e esquece da base. Esquece para que serve, né? Exato. Para que Essa, está no ritual? essa Está no ilusão. ritual, né? É. Eu tenho Sol Netuno. Você tem? Tem. Como é para você? Quando você falou que não tem assim uma definição, não tinha mesmo. Eu era, sei lá, eu sabia vivendo assim, não tinha mais. Isso de menina, criança, então, ó, acho que amarraram uma cordinha para eu ficar aqui na Terra, porque acho que eu vivia não sei em que mundo. Mas eu tenho um Saturno também, junto com o Netuno. Então, era assim, morde e assopra, sabe como é? Mas essa história de não ter noção de si é perfeito. Você não, para você aquilo não tem. Para quê saber? Você entende isso? Só que depois, com o tempo, eu participei de encontro de jovens, porque eu estudava em colégio de freira. Aí eu participei de encontro de jovens, aquilo lá faz você ficar mais no retiro, no quietinho e com uma, né, com uma determinação, né, rezar, ouvir palestra, porque quem é você, não sei o quê, não sei o que lá. Aí, com o tempo, eu fui pegando, mas quando eu era pequena, eu até queria ser freira. Eu achava lindo aquela história de hábitos, aquela vida em convento. Eu E o achava seu pai, legal. e o seu pai era caminhoneiro, então entra nesse lugar de um Entra, pouco entra. distante? Não. Porque Sim, vê que legal, porque é isso, assim, a gente falando do curso ontem, toda a vida, viu?
sem ser com o caminhão também era bem, tinha que trabalhar muito, então estava sempre distante. Mas com o caminhão era pior, porque ia embora mesmo. Então, tem uma coisa que eu estava falando ontem no curso, né? Hum, A Alba tava. Então, a gente tem a tendência em decorar o contexto sem pensar no que. Na astrologia eu vejo muito isso. E aí não consegue transpor a linguagem. Então, parece que não entendeu, né? Porque no caso aqui no livro, ele deu exemplo do Sol com Netuno, então trouxe a possibilidade, o pai pode ser marinheiro. é, Porque é a cultura, porque na época também essa questão da navegação era mais em alta e tal, tinha um contexto diferente. Hoje, marinheiro não é tão comum, a não ser quem trabalha na Petrobras e tal, alguma coisa nesse sentido. Mas não é tão comum igual era. Mas o lance não é a profissão em si, não. é o distanciamento. E aí, no caso, caminhoneiro. Um bom marinheiro pode ser um bom caminhoneiro que vive Claro. viajando, né? Então, a gente precisa ser capaz de conseguir transpor essa linguagem, né? Não decorar, né? E eu Enfim. me lembro que ele ia embora e eu ficava na calçada chorando porque meu pai tinha ido embora. E como que eu ia saber se ele ia voltar, sabe? Era uma coisa, nossa, melodramática, sabe? Bem São Netuno mesmo, né? Bem só, né? Tudo mesmo. Engraçado. Oi, É. Miriam, as Miriams chegaram por aí. Tudo bem com vocês? Enfim, acho legal. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não. Se não, que não seja só o Netuno, que seja outro. Alguém entendeu, não entendeu? Mas sabe outra coisa que eu achei interessante? Ele falar dos pequenos dos aspectos menores. Achou interessante o quê? Achei. Ah, porque a gente nunca dá muita bola para aquilo. E aí ele vem falando em como é? Semi-quadratura, sesquiquadratura. É, São aspectos pequenos que normalmente a gente nem marca no mapa para ver. E você vê que aqui é uma coisa que ele está dando valor. E para ele dar valor é porque tem um valor, né? Porque o cara estuda isso sim, aí. sim. Achei Esses interessante. aspectos menores, a gente São olha pequenas, mais quando eles estão mais exatos, né? Como ele colocou, né? isso, é. Mas Mas, são pequenas saídas, né? sim, Pequenas ajudas. enfim. A Fabi quer falar, foi isso? Cadê a Fabi? A Fabi Ela saiu? precisou sair por conta do Office, ela deixou o recado aí. Ah, tá, eu não acompanhei. Vai sair rapidinho, já volta a reiniciar a máquina. Enfim. Fala, Silvana. Seu microfone está desligado. Hum, tá desligado aí. Agora. Essa leitura, para mim, faz todo sentido, porque eu tenho Netuno na 8 em quadratura com o Sol. Ah, é? Então faz todo sentido também essa. O meu pai faleceu, eu tinha 8 meses de idade. Aí minha mãe só foi casar de novo porque eu queria um pai muito. Ah, eu tinha 8 anos, ou uma coisa Ah, você assim. falava para ela que você queria muito um pai? É. Entendi. Aí ela falou: bom, né? Vou ter Vou que ter que dar um arranjar um jeito. pai. Porque exatamente a falta da figura paterna foi muito forte para mim, nesse sentido de. Porque é transformação, né? Eu já entendi que a casa 8 é morte e renovação e espiritualidade, tudo isso é muito forte para mim, além de outros aspectos que eu tenho. Mas esse você foi bem no ponto, assim, que é uma ferida, né? Não deixa de ser uma ferida, uma coisa que a gente soluciona com o tempo, mas sempre presta atenção nessa coisa que não tem a consciência do, do eu pessoal, vai descobrindo conforme o movimento social te mostra, fala, peraí, tá. Porque assim, é outro.
é outro lugar. Entendi. Curioso, né? Mas você tem um Sol de casa 8, é isso. Sol na 12, Ah, o Netuno tá na 8. o Netuno está na 8. Entendi. Sol na 12 já representa talvez uma ausência, né? Paterna. Aham, Só é, isso já pode representar. Sim. isso. Sol na 12 é um negócio, né? Sol na 12 é um negócio. É, porque É um negócio. a casa 12, pô, eu gosto essas metáforas, a casa dos mistérios, a casa dos mistérios. Eu sou curioso, eu quero saber, eu quero saber. E ninguém falava qual que era o mistério. Aí uma vez eu perguntei para a professora, ela fez, mas ela brincando comigo, né? Ela falou assim: se falar, deixa de ser mistério. Sei que a gente riu e ficou o semestre inteiro eu dando risada dessa história com ela, e piadas e piadas. E no final é sobre isso, assim, né? Porque essa questão psíquica, né? Subjetiva e tal, essa busca pelo intangível e todas essas questões. Enfim, casa E a 12. idealização, né? Idealização do pai que ela falou, né? Ela sonhava com um pai, né? Sonhava em ter um pai. Então é muito. Pode você ver que a referência é bem ali mesmo. É, bem legal mesmo. E espiritualidade, né? A 12 tem. Se você não acreditar na sua intuição, eu acho que corre o risco de ficar bem pirado também. Se você não tiver uma base de identidade com alguém que mostrou o amor para você, como te acolhe, eu acho que corre um risco de dar uma pirada no cabeção. Eu nem sei, assim, se quem não tá pirado, eu desconfio. Eu não tô bom, É, e outra coisa, é, você tem que se olhar com muito cuidado, porque cada pessoa é única. A gente vê pessoas que foram deixadas em orfanatos bebês, né? E, É. cara, são pessoas incríveis. Então, às vezes, é do humano, cada um é individual. Não dá para a gente sair propagando teses e colocando as pessoas em caixas e modelos. Eu penso isso, pelo menos, até porque o próprio mapa vai conflituar com essa ideia, né? sim, É. enfim. Enfim, a gente faz o quê? Vamos ler mais um pouco, não? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Eu lembrei, sabe do quê, Rô? Quero sim. Aquela música linda do. Ai, como chama? Que você postou esses dias? Aquele música, Meus Traumas, né? Freud não explica. Me lembrei disso. Ah, do Matheus Aleluia. Eu achei. Mateus Aleluia. Olha, eu É, adoro ele. Ele tem uma voz doce, delicada. é, Maravilhoso. trabalho Enfim. maravilhoso. A Miriam ia falar alguma coisa? Eu vi a Miriam abrindo o microfone. Não, não, foi engano. Não, mas você pode falar, viu, Miriam? A gente gosta de te ouvir. Tá, ok, obrigada, mas não, foi por acaso que eu abri. Então tá. Então vamos ler? A Glória ia falar? Não, não, né? Ah, minha internet está horrível, por isso que eu saí do ar aqui, tirei a Entendi. câmera e o microfone. Eu só pensei uma coisa, que eu ouvi uma parte do texto, quando eu entrei já tinha começado a leitura, né? Tem alguma relação, a cúspide da minha casa 8, peixes. E aí o trecho que eu ouvi dos comentários foi sobre o pai. Meu pai era marinheiro. Tem alguma relação? Será que teria só o fato da cúspide abrir em peixe? Não, Não. Diretamente não, assim. né? Tá. Fica muito. Eu prefiro tirar a dúvida Não, tudo bem. do que ficar com a. Tá, foi isso. Aí não, vou fazer a pergunta. Se não for, não é. Acabou. Mas se você tem Sol Netuno, Não. Não, não. É por isso que eu falei. Eu peguei a leitura já, nem peguei a não, mas leitura, então, só os eu estou tirando comentários.
Estou É, tirando a isso. minha dúvida daí. Sim, não, meu sol é em Áries. É uma casa em casa 8. Só que a cúspide abre em peixe. Aí Entendi. eu fiquei aqui conjecturando, tá? Aí foi isso. Enfim. Mas, oi, Silvana. Tudo bem por aí, não? E aí, vamos ler mais um trecho. Alguém pode me ajudar, não? Nessa hora que sempre tem briga, Fabi parou aqui, ó. Vamos nos concentrar. Uma de cada vez, por favor. Eu posso ajudar. Só me Então, falar onde parou exatamente, que aí como eu não tenho esse texto, paramos aqui, ó. Vamos nos concentrar. tá. Vamos nos concentrar no mapa de Poe. Poe nasceu em junho de 1943, o que significa que foi concebido uns 9 meses antes, lá pelo final de setembro de 1942, entre o final da Virgem e o começo de Libra. Conhece a piada contada pelo astrólogo americano Michael Lute? Ele disse que as pessoas que fazem sexo quando o Sol está em Virgem são punidas 9 vezes mais tarde, dando à luz a gêmeos. Poe nasceu no comecinho de Câncer. Podemos presumir que o pai de Poe esteve por perto da época de concepção. Porém, logo depois, Bill foi convocado pelo Royal Air Force, foi para o Canadá e só voltou para a Inglaterra 4 anos depois. Poe passou seus 4 anos primeiros de vida. Vou começar de novo. Tá? Poe passou seus 4 primeiros anos de vida sem pai, está coerente com a quadratura entre o Sol e Netuno. Poe também tem um trígono entre seu Sol em Câncer, sua Lua em Peixes. Em alguns casos, onde há contato entre o Sol e a Lua, a mãe, Lua, acaba tendo de fazer o papel do pai, o Sol também. Não tome isso como uma regra geral. Além disso, Poe nasceu com o Sol na casa 8, domínio natural do Escorpião. Outra pista que nos leva a questões complexas, tons negativos ou temas sombrios ou misteriosos entre Poe e seu pai. Aqui está o mapa de exemplo dele. O Sol aqui e o Netuno aqui, ó. Quadratura. Quer continuar, Esther? Continuo, só que desce um pouquinho. Um pouquinho só, por favor. Aí, obrigada. Mapa 2. Bom, os dados de nascimento foram omitidos para preservar a privacidade. Mapa calculado pela AstroDynasty, utilizando o sistema Plácido de casos. Tanto Freud como Jung presumiram que o pai não fosse muito importante para os filhos, senão a partir dos 3 ou 4 anos de idade. Contudo, as pesquisas mais recentes mostraram que a ausência do pai nos primeiros 4 anos de vida exerce sobre os filhos um efeito mais desastroso do que sua ausência após o 4º ano. Nos estudos que analisei, estudantes universitários cujos pais tinham estado na guerra ou no exército durante os 3 ou 4 primeiros anos de suas vidas foram comparados a outros universitários que contaram com a presença do pai desde que nasceram. Os homens que foram privados do pai na infância tiveram enorme dificuldade para se ajustarem ao retorno do pai quando ele apareceu. Para alguns, foi mesmo impossível criar um vínculo com o pai. Ele foi visto como um invasor ou intruso, um estranho que perturbou a vida que tinham com a mãe. Esse estudo se encaixa exatamente com a experiência de Poe. Não estou inventando nada. Anthony Stevens, Archetypes, Arquétipos, Nova York, Rio, 1983, na página 105. Entrevistei Poe em junho de 1989, especificamente para explorar o relacionamento que ele teve com seu pai e para ver como essa relação estaria afetando como pai. Coloquei os 3 mapas na minha frente e ouvi sua história, fazendo-lhe diversas perguntas. Uma das primeiras coisas que ele disse foi: só conheci o meu pai com 4 anos. Não me lembro de quase nada sobre ele até meus 6 ou 7 anos de idade. Achei isso estranho. Bill, pai de Paul, reapareceu quando ele tinha 4 anos, mas ainda assim havia essa lacuna de memória de 2 ou 3 anos. Não quero dar a impressão de ser um adivinho, mas essa frase me deixou intrigado.
Não conseguia aceitá-la com facilidade. Era mais provável que o Paul tivesse achado difícil aceitar a presença do pai recém-regressado. Havia, nesse retorno, algo tão doloroso ou desconfortável que ele preferiu esquecer o mais que pudesse a respeito dos primeiros 4 anos de contato com Bill. Assim, quando alguém lhe disser, não me lembro bem do começo da infância, é bem provável que essa época não tenha sido fácil, que haja muitos sentimentos soterrados aguardando uma descoberta. Naturalmente, você deve estar preparado para respeitar aquilo que as pessoas estiverem prontas para ouvir. Não use o insight que o mapa lhe dá como se fosse uma marreta, mas tampouco se deixe enganar. Sondei Paul de leve. Ele disse que não se lembrava de quase nada, então eu lhe pedi que tentasse se lembrar de pouco que pudesse. Ele prosseguiu. Lembro de me ter perguntado, mas quem é esse sujeito? O que é aqui? Talvez eu tenha me sentido um pouco traída por minha mãe, que o deixou entrar. Hoje tenho a tendência de me isolar dos outros. A bola estava rolando e o próprio Paul começou a fazer ligações entre o caos gerado pelo retorno do seu pai e o seu eu adulto. Ele continuou, sabe? Em termos emocionais, eu sou um solitário. Não tenho amigos íntimos, não gosto que as pessoas se aproximem de mim. Talvez isso venha desse período. Minha mãe, a pessoa em que achei que pudesse confiar, me aparece com esse sujeito. Até bem pouco antes da morte dele, eu nunca me aproximei de fato do meu pai. E mesmo nessa época, a distância ainda era grande. A história de Paul acabou se a história de Paul acabou se tornando um bom exemplo dentre os estudos sobre a ausência de 4 anos. Obedecendo assim a pesquisa de Herzog sobre fome de pai, Paul confessou que tem problemas quando tenta se aproximar das pessoas. Quando passamos a discutir o relacionamento com seu filho Max, ele disse algo que achei comovente. Às vezes, olho para o Max quando ele está dormindo e me sinto meio piegas. Essas coisas, sabe? Quanto amo meu filho, tudo o que quero dar para ele, mas quando ele está acordado e estou mantendo contato com ele, temos muita dificuldade para nos relacionarmos. Às vezes fico tão zangado com ele que eu mesmo me surpreendo. Ainda hoje eu falei sobre isso. Um pai pode, com toda sinceridade, querer dar a seu filho o tipo de amor que ele próprio nunca chegou a receber. Mas se ele não ganhou esse amor do seu pai, então sua mente não dispõe do cenário ou das imagens que equipariam naturalmente para que pudesse agir assim. No caso de Paul, seu pai esteve ausente durante seus primeiros 4 anos de vida. Quando Bill voltou, era um inimigo, um intruso. A atmosfera entre Paul e seu pai tinha sido extremamente sombria, pouco amor, quase nada a partilhar, exceto a rivalidade pela mãe. E agora, apesar de Paul gostar da verdade de Max, que é seu único filho, ele sente que a paternidade não é nada fácil. Ontem comentei que os trânsitos e progressões envolvendo a Lua podem nos ajudar a entender os acontecimentos envolvendo a mãe e filho. A mesma lógica se aplica ao Sol. Dê uma olhada no Sol de Paul em relação ao seu Saturno. Sol a 0 graus de Câncer e Saturno a 17 graus de Gêmeos. Segundo os padrões da maioria dos astrólogos, é uma ordem muito grande para uma conjunção. Contudo, Saturno está um pouco atrás do Sol. O que isso significa em termos dos trânsitos de Saturno sobre o Sol, de Paul em seus primeiros e cruciais anos de vida? Ausência. Saturno vai passar sobre o Sol. Esther, quer parar um Oi, pouquinho aqui? pode ser? Só para a gente entender o que está rolando. Chegou alguém por aqui? Não. E aí, o que vocês acham? Complementou? Rodrigo, Fabi estava tentando entrar. É, eu vi agora. Ah, tá. Sobre astrologia, eu não tenho muito o que falar, porque eu não tenho esse entendimento. Mas, assim, é, sobre uma observação que ele vai colocar aí, que não tem bem a ver, sei lá, de Jung, de Freud, eu acho que essa questão da rivalidade, ó, ela está presente, sim, nessa questão para Freud, né, da disputa do pai, e o que eu vejo, assim, no mapa, ele já tem esse pontuar, né, esse pontuar lá desses aspectos, que reforça essa situação. Mas eu tenho uma questão. É, não seria muito determinista isso? É uma pergunta mesmo, assim, de total ignorância diante disso. No sentido de
o que ele está levantando são pontuações que ele vê que se repete. Então, é a partir da experiência que ele vê que tem essa tendência. Então, meio que existe um determinismo aí. Mas em qual sentido? Me ajuda. No sentido dessa ausência do pai. Então, tem um aspecto lá de casa 8, ou seja, de ausências, é isso que ele falou, né? O sol ali, ele vai dizer o porquê, que ele vê que essa questão dessa ausência, não só do Paul, que ele está dando como exemplo aqui, mas ele pegou de outros que se repete essa, colocar essa tendência, para não dizer que é determinista, não quero botar uma palavra aqui que taxe nada, até porque eu tenho uma questão, é essa ausência do pai já está intrínseca ali no mapa. Entendi. Porque nesse texto que a gente está lendo, os luminares, né? Então a gente está trazendo o estudo da Lua, que foi a primeira parte, e agora o estudo do Sol. E aí, desde o início, ele está trazendo que os aspectos que o Sol recebe no mapa astral, para além das características que ele aponta, né? Aquele aspecto, ele tem como símbolo a relação com o pai nessa analogia do desenvolvimento. Inclusive, se a gente pegar o cálculo dos aspectos, a gente consegue. A astrologia é muito maluca, né? Então, a gente consegue, pelo distanciamento do cálculo, a gente consegue perceber mais ou menos quando foi o gatilho. Por exemplo, se falta 3 graus, se for o Sol, há 3 anos aconteceu alguma coisa. Tem uma distância de 5 graus, então tem esses cálculos que a gente consegue fazer. Mas na Sim. prática, eu não sei se seria determinista. Porque, por exemplo, como ele colocou, Sol com Netuno. Tá, distanciamento com o pai. Mas esse distanciamento ele pode ter várias questões, inclusive pode ter o pai presente e o pai ser mais poético, ser mais aéreo, e, enfim, ele fala muito sobre essa relação, que também não acredito que seja no contexto de achar, Entendi. de achar culpado, é mais no sentido de achar um caminho de liberdade, né? Por exemplo, eu Sim. acompanho saindo daí, né, dando outro exemplo, mas eu acompanho uma moça, faço acompanhamentos, né? E aí o filho dela tem a Lua em conjunção com Plutão. Outro exemplo. E aí o Plutão tem a ver com essa questão do renascimento, né? Com a própria morte e esse medo de alguma forma. Então, na prática, com criança isso fica mais forte. Então, a Lua em conjunção com Plutão, a criança tem essa coisa assim de ser muito intensa, muito birrenta às vezes. Quando eu quero mesmo aquela criança mais é, enérgica, né? Plutão ali, que vai caracterizar até um certo, enfim, dependendo, né? Mas a lua dele é em Leão, então tem um contexto assim de chamar a atenção demais e tal, no sentido muito intenso, por conta de Plutão. E pelo grau que tá ali, então retrocede uns 3 meses do nascimento, pelo cálculo. E na prática, quando a mãe estava grávida, no pré-natal da mãe, teve a passagem da mãe dela. Então teve todo um contexto que ela passou, que ela acompanhou. Então a mãe dela fez a passagem, né? Então foi pesado, assim, foi bem, enfim. Então quer dizer, não é sobre achar um culpado, é sobre entender o contexto e aí também conseguir entregar para ela que, na verdade, uma criança que tem a Lua em conjunção com Plutão, mesmo que ela não fale disso, Hum. ela tem dentro do inconsciente, da memória, da psique dela, um medo inconsciente de perder, de ficar sozinha, de não ter. Então tem um registro, tem uma memória de uma perda. E ela não é que ela pensa, será que eu vou perder? Pode até pensar, mas não é sobre pensar, é sobre reagir à impressão. Ela reage. Então ela é extremamente reativa por conta dessa questão. E aí, sabendo disso, isso já traz ferramentas para a mãe
conseguir lidar e também nutrir de uma forma para que aquilo não seja uma coisa tão que leve tanto distúrbio assim. É um caminho de cura, de entender, falar assim, tá. E aí é um contexto assim, por exemplo. Eu ainda brinquei com ela, falei assim, tá. E ao mesmo tempo, pode ter pesadelos, pode ter, sabe, aqueles pesadelos contínuos, criança que acorda assustada. Sim. E aí quando eu falei isso, ela falou assim, nossa, é verdade, ele tem isso muito. Então é esse medo sendo expresso, que na verdade tem a ver com essa memória, que foi registrada no pré-natal, que tem esse símbolo, né? Então, não sei se eu respondi, mas não é uma questão de ser determinista, é uma questão de ter a ferramenta como um É, desse. eu não sei se eu entendi, mas assim, por um lado é determinista, porque vai ter eventos, tipo, tem marcas ali que já traz algo, além desse registro, vamos colocar como se fosse primitivo, não sabe de onde vem, mas o mapa é exatamente, é o mapa, né? É uma ferramenta que pode te ajudar a ver esses pontos ali. Eu vejo impacto, não sei, pode ser que esteja errado, que algumas coisas assim, são determinações mesmo, né? E aí você não tem como sair, assim, ó, de alguma forma esse conhecimento me traz que não tem como eu pensar numa astrologia sem acreditar em vida passada. Sem acreditar Tem em essa quê? relação. Em vida passada, algum tipo de ocorrência anterior a essa vida aqui. Por que você fala? É exatamente pela questão lógica. Então, assim, se eu trago, tá falando de trazer questões, se eu vou nascer em determinado momento, e isso já tem pontos marcados, e aí eu tenho essa ferramenta que me ajuda a elucidar esses pontos, quer dizer que tem coisa anterior para existir esses pontos. É, é. Que bom que a gente tem astrologia, né? Dizem que tem, né? Que bom, então, Eu porque mesmo. Ah, pior seria se não tivesse nada para ajudar a gente. é, mas enfim, é que tem mais coisas, né? Porque, por exemplo, Tá. na base, a astrologia vai falar sobre essa existência, né? Vai estar esse mapa, ok. E se a gente for parar para pensar e questionar, a gente vai entender que existe uma ordem maior, e se existe uma ordem maior, existe uma continuação para que aquilo consiga ter uma linha do tempo, né? Uma continuação para trás e para frente, né? É, mas eu gosto de Interessante. pensar na solução, assim, também, né? No sentido, assim, falar assim, tá, e agora? O que que a gente vai fazer com isso? Como que resolve esse, Sim, qual que é esse é. aprendizado? Por isso que é incrível, porque você tem essa ferramenta. Se pessoas não tivesse, aí tava danado mesmo. Não tinha jeito, não. Alguém me ajuda aí, não? O que vocês acham? Me ajuda aí alguém, gente? Essa sinuca de bico Eu só aí? vou responder o que a Eu, Esther falou, que tem um livro que justifica essa questão da reencarnação científico. E a gente acabou de ver isso hoje no grupo de psicogenealogia. Depois eu vou colocar para você, tá, Esther? Você vê. Ah, legal. Porque na verdade a gente tem muitas e muitas e Tem muitas base teses, científica já né? provada. Então, assim, é complicado, porque qual o método científico? Você sabe que a ciência é bastante complexa também. Mas, assim, é uma dúvida que fica, mas não para provar ou não provar, mas até onde a gente consegue refletir sobre, eu acho importante, né? Tem um Mas lance. legal, coloca assim. É que eu não, eu, não- não fala, né, sobre o sentimento do passado, como se fosse uma outra encarnação. E nesse texto que foi lido, o que eu prestei atenção é que os nossos antepassados, a gente carrega essa energia dos nossos antepassados adiante para se resolver, coisas que eles não resolveram Peraí, para peraí. a gente resolver. Já é uma outra tese, legal isso. Deixa Peraí. pra lá, gente. É, vou colocar tudo na conta da Esther depois. Abafa, esquece, forget. Vou descontar, Esther, vou descontar. Mas espera aí, vamos lá. Vamos por partes.
um pouquinho Tá. só de lucidez. O texto, ele está diretamente falando sobre a interpretação do mapa astral e ele está levando para a relação com os pais. O Sol com relação com Netuno e aí simbolizando a relação com o pai, nessa encarnação. E aí o exemplo que eu dei também foi um exemplo pré-natal. Na barriga da mãe, a criança percebeu aquilo e aí teve essa questão. Daí a interpretação reencarnatória, ela é muito pessoal, que aí já exige um contexto da pessoa conseguir pensar sobre aquilo, ou não também, mas não é sobre isso que o texto está falando. Agora, sobre essa questão, que tem aquela coisa, né, que é a máxima, né? Vários vão falar sobre isso e Bom, o tal. texto não fala sobre reencarnação, o texto fala sobre essa relação familiar mesmo, só. Sim, Essa Só. reencarnação aí, essa lua do passado, fui eu que coloquei aleatoriamente, tá? Exatamente por causa da astrologia. é sobre isso. Agora, por exemplo, tem uma questão, né, que tem aquela se tornar iniciado, né? Ou então, se a gente for mais simples, conheça-te a ti mesmo, né? Então, esses questionamentos sobre reencarnação, se é ou se não é, se foi ou se não foi, quando a gente leva isso para o externo, assim penso eu, quando a gente leva isso para o externo, para um questionamento, a gente ainda está expressando a dúvida. Porque quando eu consigo me conhecer a ponto de ter algum tipo de percepção e ter segurança a partir disso, isso já me basta. Porque isso é uma porta que precisa ser aberta por dentro. Não é por um conhecimento externo. Porque o conhecimento externo ele vai trazer uma teoria. Ok, Sim, pode estar embasada, ela pode ser científica, ela pode ser, mas na verdade isso é um despertar para quem acredita. Então, quando a pessoa desperta para essa consciência e ela consegue ter a evidência sobre a própria vida e perceber essa condição, é isso. Ela não precisa falar sobre concordo. isso. Ela simplesmente é. Concordo. Ela tem isso. Porque não tem como eu provar para outra pessoa isso diretamente. A pessoa precisa Hum, investigar, estudar, compreender e ter fé partindo de uma cultura, de uma linha dela. Entende? Por isso que muitas linguagens elas são ocultistas, elas são simbólicas. Porque eu não tô aqui para, porque eu não vou conseguir. Não é que eu não vou conseguir de fora despertar qualquer tipo dessa consciência. Isso é uma porta que se abre por dentro. E quando abre por dentro, é isso. Aí, outro dia eu perguntei, falei assim, tá, que agora você é iniciado e serve para quê? Serve para estar no início. Seja bem-vindo, você é iniciado, você chegou no início e agora começa a jornada. E vamos embora, e tá tudo bem. Eu pensei, é isso? Gente, pelo amor de Deus. É, Não, sobre essas teses eu amo viajar sobre isso, mas assim, é uma grande diversão, na verdade, entendeu? Porque isso cabe ao campo exatamente da crença, as experiências que você tem são suas, então não tem como, eu entendi. A minha questão era só nessa questão de até onde a gente, assim, de perceber essas determinações, né? Essas determinações são bastante pontuais dentro de um mapa, é isso que eu entendi, entendi. né? Então, ela é determinista em partes, determinista, mas como isso vai acontecer e como você vai viver, é onde o mapa ajuda a te elucidar para transpor, inclusive. Para elucidar e transpor. Eu Oi, costumo Miriam. dizer que se eu realmente, se isso existe, essa reencarnação, eu espero ir para outro planeta, não para cá, para a Terra, por exemplo. Eu Entendi. ouvi, Eu, tem uma tese que diz o seguinte, que quem fala isso volta para cá 7 vezes 7. Não fala isso nossa não, moço. Senhora! Tô Vamos, vamos, brincando, vamos, viu? vamos ouvir a Miriam. Oi, É, Miriam. Cadê a Miriam?
Ué, tô aqui, tô aqui. Eu tentei, tô aqui maquinando a possibilidade de sair pela culatra dessa pergunta sobre determinismo aí da Esther, lembrando pressupostos da astrologia, né? Olha, existe uma afinidade, eu não queria usar a palavra corriqueira sincronicidade, não. Mas existe uma afinidade qualquer entre o céu, que é a configuração do céu, o lugar que você nasce e o seu nascimento. E a sua vida vai se desenvolver. Eu acho que eu acho que nenhum astrólogo vai contrariar essa percepção. E é a partir daí que você vai olhar um mapa astral e entender como é a dinâmica daquela pessoa na vida dela, né? As inclinações, dificuldades e facilidades. E isso independe, essa questão aí é uma questão posterior. Se é uma, se é uma alma que reencarnou, se é determinista, a que nível. Você está ali, você tem uma afinidade com essa configuração que se manifesta, que a gente consegue entender via analogias, né? Então você foge dessa questão do determinismo, você foge dessa questão de se a alma, se é reencarnação, se não é. Não tem, eu acho que, muita relevância quando a gente vai olhar a astrologia e ver a dinâmica de um acontecimento, de uma vida, de um evento e por aí. O que acha, Rodrigo? Como é que você Não, lida com eu essa concordo. terceira via? Eu concordo, mas o que eu acho impressionante, assim, eu acho, sabe, que vocês sabem que eu sou sagitariano, né? Eu sou entusiasmado. Eu me conteio muito mesmo, mas eu sou entusiasmadíssimo. Mas o que eu fico muito, assim, entusiasmado é entender que, assim, imagina que dentro dessa trama, o caminho para que eu consiga me encontrar é o caminho da minha própria existência. Então, a minha vida acontecendo dentro de uma trama, onde essa própria trama ela é uma oportunidade para que eu consiga me reconhecer. Então, as coisas não acontecem aleatoriamente. E aí o mapa ele vem confirmando, porque se já estava no mapa essa condição, e essa oportunidade me foi dada, e através dessa vivência, eu fui colocado em situações onde eu fui obrigado a me olhar e me perceber. Então, quer dizer, eu não precisaria diretamente da astrologia. A astrologia para a gente aqui é um bálsamo, assim, é algo, porque de todas as linguagens, e olha que hoje eu estava separando os livros assim, e eu falei assim, nossa, você é bem maluco mesmo. Eu leio bastante. De todas as linguagens, não existe nada que aproxime tanto quanto a astrologia, por mais complicado que a gente ache que ela é, nesse sentido de autoconhecimento. E é o que eu estou dizendo assim, por exemplo, eu tenho a minha Concordo. vivência que algumas pessoas aqui já sabem. E aí, a relação com a minha mãe, a relação com meu pai, a minha origem, tudo que eu passei. E aí, muito tempo passou despercebido, e aí, dado o momento, a vida, né, os trânsitos, algumas coisas aconteceram, a vida falou assim: para, tá, isso aqui tá muito doido, você vai ter que. E eu falei, tá, por onde eu começo? Como se eu tivesse falado, fala, tá, por onde eu começo? Começa conhecendo a sua história. Volta lá, desde quando você se conhece por gente, escreve um inventário da sua vida, vai lembrar lá o que que aconteceu. E eu tinha medo disso, medo, falando, nossa, e aí essa coisa do inconsciente, por que que tem medo da própria história? Por que que tá correndo da própria história? Por que que tem medo? E aí fui lá fui escrever, falei, porque não teve jeito, né? Porque aí você fala assim, ah, mas é que ele
ele é um iluminado, ele teve. Não, não. Na verdade, livre e espontânea pressão. Foi no forceps, tá? Só para. Ah, você foi se conhecer. Não, não foi nada, não é nada especial a história. Mas aí eu fui lá escrever a história, e aí eu fui reconhecer coisas sobre mim que quando eu passei eu não tinha reconhecido. E a minha própria história foi a prancheta de estudo sobre o meu encontro. E aí eu fui lá e falei assim, tá, então aconteceu isso, lembrei disso, falei, nossa, eu não tinha lembrado daquilo e tal. E automaticamente, esse tomar consciência, que é o autoconhecimento, me libertou de muitas coisas que eu estava aqui sofrendo. Então, veja, é como se, em alguma faixa do tempo, eu tivesse acionado alguns gatilhos e eu tivesse preso a alguns disparos. Hoje, disparos de repetições. Vários disparos de repetições. E aí, dado o momento, eu falei assim, não quero viver mais isso. Para, que não é possível que tá acontecendo aleatoriamente. Falam, para, tá muito doido isso aqui. E aí eu fui entender que os gatilhos eles foram acionados lá atrás. Aí eu fui lá. E aí, um por um, eu fui desacionando. E aí eu fui me libertando aqui. E é da mesma forma a astrologia. Porque as pessoas elas buscam fora. Elas estão desesperadas, querendo que alguém fale, que alguém entenda, que alguém se responsabilize, que alguém dê conta. E sempre fora. Essa questão primária, fora. Um deus, um pastor, um xamã, um curandeiro, alguém que dê conta, alguém que responda. Só que, na verdade, a resposta está dentro. Claro, eu compreendo, eu atendo pessoas todo dia, quase o dia inteiro. Cada história ela é muito peculiar, muito delicada, precisa ser respeitada, precisa ser acolhida, não pode ser apontada. Já ser tem uma coisa assim que eu penso, que é essa questão jupiteriana, né? Que tem uma coisa que é inviolável, a natureza do ser. Inviolável. Existe algo sagrado, mesmo que a própria pessoa não tenha reconhecido o sagrado dela. Existe algo sagrado. Então, eu preciso respeitar isso, porque senão cai na malha da casa 8, né? Vai lá eu pagar karma de novo, né? Fala, crê em Deus Pai, né? Fala, não, de novo não, gente. Fala, crê em Deus Pai. Que é exatamente, ele fala isso no texto, né? Aqui no finalzinho do texto, ele vai falar exatamente desse cuidado que você disse. Enfim, então, e aí tá. Aí tira a parte do. Já me entusiasmei, tá? Tira a parte do entusiasmo, já me entusiasmei o suficiente. Então, o mapa astral em si, ele vai ser essa prancheta de autoanálise, e que, na verdade, ó que coisa maluca que é o ser humano. Isso não é. O ser humano, ele é capaz de olhar e não enxergar, porque não se coloca dentro da situação. Olha de longe, tem dificuldade de se aproximar. E aí, às vezes, um trânsito, às vezes, uma circunstância, né? Um Marte passando, um Saturno passando, uma quadratura, E aí, né? A gente... É igual quando a gente está em algum lugar, os pernilongos, né? O pernilongo é bom porque faz a gente se mexer, né? Coça, a gente está lá, né? Parado e tal, aquela pasmaceira, e tem que, pelo menos, pelo menos fazer um vento, pelo menos se mexer um pouco. Então, tem essa questão. Então, o mapa astral, aí o que eu estou tentando dizer, independente se é para frente, para trás, da, da... independente disso, é uma oportunidade de autoconhecimento. É sobre isso. Porque aí também, porque, por exemplo, Mas você vê as malhas, né? Porque assim, aí faz muito, muito sentido exatamente aquela lei hermética, né? Então, assim, o que está acontecendo no céu está acontecendo aqui no individual. Vai influenciar e é uma humanidade, né? enfim, já entusiasmei demais, né? Senão daqui a pouco a gente vai longe, né? O que vocês acham? Não, eu achei interessante porque assim, ó, tem várias razões da minha pergunta, mas, por exemplo, às vezes você pega alguém que fala assim, ah, mas isso aí
A gente tem muito. E eu sei que aqui não é o lugar para isso, mas é, não é uma coisa. Eu sei disso já, tá? Não é uma coisa de destino. Quando eu falo assim de determinismo, eu estou colocando ele entre aspas, mas no sentido de perceber isso e ter uma ferramenta que elucida, né? Então são pontos que você vai, por que isso acontece assim? Ah, olha só, tem aquele aspecto ali, 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 e aí você vai clareando esse escuro que tá, né? Mas é seu mapa, tá ali no seu mapa. E eu também acho, e aí puxando a sardinha para cá, quer dizer, puxando a brasa para essa sardinha de cá, eu também acho que, nesse sentido, né, de destino, livre-arbítrio, essa discussão é antiga e ela Sim. vai perpetuar aí. Mas eu acho que corro o risco, tá? De ser muito idealista, mas eu acho que o sofrimento demasiado às vezes é consequência da gente não estar alinhado com o nosso céu, com a nossa natureza. No geral, isso é humano, distante da natureza, essa coisa maluca, essa vida nesse estilo de vida, o consumismo, a indústria e todas essas Uhum. coisas, né? Então, cada ser distanciando, né? Olhando a natureza como se fosse um espectador, como se não fizesse parte da natureza e fora do mesmo e fora do próprio ritmo. E aí os antigos, né? O povo lá do Sócrates lá, eles falavam, né? Desastres, né? Desastre, desacordo com os astros, né? Então, quando eu estou Sim. em desastre, eu estou em desacordo com os astros. Estou em desacordo com o céu, né? Claro que também não dá para ser tão cartesiano assim, porque a gente sabe que cada um tem seu aprendizado, né? Mas, enfim. Enfim. Mais alguma dúvida? Não? Muita doideira? Alguém mais quer me... A Esther já gastou os créditos dela, porque a Esther, olha, filósofa, ela quer levar lá pro... Mas eu adoro esse deixar. Hum? É, Então vamos ver o mapa Do do, Papa. do Papa. Do Papa. Eu te mandei no WhatsApp, Rodrigo, o PDF. Ah, tá. Eu vou abrir aqui. Puxa. Então é isso. Então a gente termina aqui esse estudo, né, do Sol e tal, e a gente passa para a segunda parte, que é dar uma olhada no mapa do Papa Francisco. E aí, como de praxe, a gente vai ler a biografia dele, que a Fabi preparou com muito carinho e, enfim. Obrigado, meu Fabi. Imagina, eu estou tentando trazer as biografias. As primeiras foram um pouco menores, né? Foi uma coisa mais Wikipedia ali. Agora eu já estou procurando em mais fontes, estou tentando trazer umas curiosidades. Acho legal. Obrigado, viu? Que eu não teria me ajudando um monte, assim, tá? Eu não teria tempo para, enfim. E aí, e vamos ler a biografia e depois a gente dá uma olhada no mapa. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa acrescentado do que a gente falou, do que foi e tal? E a gente parou na página. Qual página a gente parou, gente? Paramos na página 107, no meio, não, 109, no meio dela, audiência Saturno. Se alguém puder anotar para mim, por gentileza. E aí eu vou abrir aqui a biografia do. Posso ler? Pode. Chegou aí para vocês? Chegou assim, Assim, tá bom? tá? Papa Francisco. José Mário Bergoglio, Buenos Aires, 17 de dezembro de 1936, é um sacerdote católico que serve atualmente Papa e soberano do Estado da Cidade do Vaticano. Jorge Mário nasceu numa família de imigrantes italianos. Seu pai, Mário Giuseppe, era um trabalhador ferroviário e sua mãe, Regina Maria, nascida em Buenos Aires, de pais genoveses, era dona de casa.
Os dois se casaram em Buenos Aires em 1935. Mário Giuseppe também, que era o pai do Jorge Mário, né? Também jogava basquetebol no São Lourenço, um dos 5 grandes do futebol argentino, e cujas origens haviam sido impulsionadas por um padre. Jorge torna-se torcedor sanlorencista, já tendo afirmado que não perdeu nenhum jogo do título argentino de 1946, quando tinha então 10 anos. Em carta aos dirigentes do clube, que o visitaram uma semana após tornar-se papa, relembrou: tem vindo à minha memória as belas recordações, começando desde a minha infância. Segui, aos 10 anos, a gloriosa campanha de 1946. O jovem Mário foi criado no bairro de Flores e é o mais velho de 5 filhos. Jorge Bergoglio tem apenas um diploma técnico em Química pela Escola Técnica Industrial. Na juventude, teve uma doença respiratória que, numa operação de remoção, lhe fez perder um pulmão. Durante sua adolescência, teve uma namorada, Amália. Segundo ele, Bergoglio chegou a pedi-lo em casamento na época, tendo ele inclusive afirmado que, do contrário, se tornaria padre. Ingressou como noviciado da Companhia de Jesus, em março de 1958. Fez o juniorado em Santiago, no Chile. Graduou-se em filosofia em 1960 na Universidade Católica de Buenos Aires. Entre os anos de 64 e 66, ensinou literatura e psicologia no Colégio Imaculado de Buenos Aires. Graduou-se em teologia em 1969. Recebeu a ordenação presbiteral em 13 de dezembro de 69. Emitiu seus últimos votos na Companhia de Jesus em 73 e foi nomeado mestre dos noviços. No período de 80 a 86, ele foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de São Miguel. Após seu doutorado na Alemanha, foi confessor e diretor espiritual de Córdoba. Francisco fala fluentemente o espanhol, que é sua língua nativa, italiano, relativamente bem francês, alemão, um pouco do inglês, assim como português e latim. Episcopado. Em 20 de maio de 92, o Papa João Paulo II o nomeou bispo auxiliar de Buenos Aires. Foi criado cardeal no Consultório Ordinário Público de 2001, ocorrido em fevereiro de 2021. Presidido pelo Papa João Paulo II, recebendo o título de cardeal presbítero de São Roberto Bellarmino. Quando foi nomeado, convenceu a centenas de argentinos a não viajarem para Roma. Em vez de irem ao Vaticano celebrar a nomeação, ele pediu que dessem o dinheiro da viagem aos pobres. O cardeal Bergoglio foi eleito em 13 de março de 2013, no segundo dia do conclave, e escolhendo o nome de Francisco. Principais características do pontificado: simplicidade e humildade, foco nos pobres marginalizados, diálogo interreligioso e modernização, e preocupação com o meio ambiente. Polêmicas e desafios. Temas sociais sensíveis, crises dos abusos sexuais, tensões dentro do Vaticano. O Papa Francisco é considerado uma figura carismática e acessível, buscando renovar a Igreja Católica e aproximar-se das preocupações do mundo moderno. Curiosidades. Ele foi o primeiro Papa das Américas, é o primeiro Papa latino-americano da história, o primeiro não europeu em mais de 1.200 anos. Ele foi o primeiro Papa jesuíta. Francisco também é o primeiro da Companhia de Jesus. Perdão, gente, teve umas coisas que eu coloquei a mais, esqueci de tirar. Costumava viajar de transporte público. Quando era arcebispo de Buenos Aires, ele se recusava a carros oficiais e usava ônibus e metrô. Falava vários idiomas, além do espanhol. Papa Francisco fala latim, alemão, italiano, um pouco de inglês, francês e português.
simplicidade nos hábitos. Ele não gosta de luxo, prefere as refeições simples, calçados comum e rejeitou o uso de sapatos tradicionais vermelhos do Papa. Ele é fã de futebol, ele lava os pés de presidiários e pobres. Antes mesmo de ser Papa, ele já praticava esse gesto de humildade, como lavar e ser. Ele usa o Twitter para evangelizar. Ele escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis. Quis homenagear o santo conhecido por sua humildade, amor pelos pobres e pelos animais. Ele se recusou a morar no Palácio Apostólico, em vez de viver nos aposentos de luxo dos papas. Fonte Wikipedia, Nova Escola e E-Biografia. Legal. Obrigado, viu, Fabi? Eu tava estudando o mapa dele, e aí eu vi que o nome dele não era Francisco. Eu falei, gente, mas por que não é Francisco o nome dele agora que eu descobri, tá vendo? Que ele pôde escolher como era chamado. O Papa é pop. É pop. Vou colocar o mapa dele aqui. Você sabe da história que o Divaldo Franco conta? Aquele médium, Divaldo Franco? Vocês já viram contar? Pode falar. Ele foi, eu resumindo, eu não sei por que cargas d'água, ele foi convidado a ir encontrar o Papa lá em Roma, Divaldo, da Bahia, aquele médium que, né, famoso lá na Bahia. E ele foi e disse que na hora de cumprimentar o Papa, aquela fila de líderes de outros países, gente importante, o Papa segurou na mão dele um tempão e ficou olhando para ele, sorrindo assim, segurando a mão dele. E ele já até meio constrangido, porque a fila era grande, mais pessoas esperando, e o Papa demorando no cumprimento para ele. Aí ele disse que viu São Francisco e Santa Clara, ao lado do Papa. E a mentora dele, que é a Joana de Ângeles, falou, exatamente, Divaldo, eles são mentores dele, eles estão com ele. Ele conta isso numa entrevista aí, muito interessante, sabe? Ele é médium, né? Então, é isso. E esse Papa ele é bem revolucionário, né? Assim, além dele quebrar vários protocolos do Vaticano, ele expôs muitas coisas do Vaticano, coisas que não eram expostas antigamente, até mesmo como os abusos e tudo mais, muitas coisas que aconteciam no Vaticano e era escondido, ele trouxe por não concordar, né? E ele tem essa fama também de receber as pessoas, igual e ele recebe todo mundo. Ele fez recentemente, uns anos atrás, um encontro com vários humoristas, e dentro deles, aqui do Brasil, foi o Fábio Porchat, que fazia várias sátiras à igreja pelo Porta dos Fundos, e mesmo assim foi convidado, assim. É um gesto de humildade, né? Porque ele queria entender o porquê que as pessoas criticavam tanto e para tentar conciliar e apaziguar isso. Vamos dar uma olhada no mapa dele. Vou colocar aqui. Cadê? Tava aqui. Apareceu aí para vocês? Ah, não. Esse mapa aqui não é dele, não, gente. É isso que eu ia falar. Agora é. Papa Francisco, Jorge Mário, 17 de dezembro, 36 às 21 horas, Buenos Aires, Argentina. Esse é o mapa dele. E aí eu vou seguir o script que eu já tenho assim, né, na minha cabeça. Que como a gente está falando de figura pública, e aí eu vou pelo caminho que é como se fosse a leitura de um mapa vocacional, né? A gente entendeu
o porquê, né, dessa, dessa realização, desse alcance, né? Enfim. E aí eu sempre gosto de olhar, primeiro, né, se o mapa ele é noturno ou diurno. Isso parece uma coisa antiga, mas eu acho importante, assim. E aí o mapa do Papa aqui, ele é um mapa noturno. E aí, para quem não está familiarizado, o que que isso quer dizer? Quer dizer que o Sol ele está abaixo do horizonte. Então, como está aqui na casa 6, isso caracteriza o mapa noturno, que na prática isso vai dar uma notoriedade para a Lua, né? De longe, assim, a gente bate o olho e fala assim, tá, o mapa noturno. Então, a Lua ela ganha predominância no mapa. E aí a Lua ganhando predominância vai dizer sobre uma figura que tem mais essa dimensão emocional, né? Mais essa dimensão no sentido do acolhimento e todas essas questões mais lunares, propriamente dito, né? Essa é a essência, assim, né? Dentro desse contexto aí. Isso eu achei bem peculiar, assim, foi assim, tá, estamos entendendo, né? Dentro desse contexto aí. E o sol dele é um sol de casa 6, né? E aí a casa 6 propriamente dito, é uma casa que vai falar sobre o serviço, né? Sobre prestar um serviço, sobre o labor, né? Sobre o trabalho como principal dignidade. E aí, nada mais clichê, né? Que um padre do signo de Sagitário, de casa 6, né? Porque o signo de Sagitário, ele também tem essa questão no sentido religioso, né? De busca religiosa, de transcendência, dessas questões espirituais. E quando a gente pensa no Sagitário na casa 6, a gente vai entender esse viés religioso, espiritual, ou nesse sentido de levar a evolução, colocado dentro de uma postura de serviço, por conta da casa 6. E eu achei peculiar dentro desse contexto, né? Sobre essa posição, porque quando a gente pensa na posição do Papa, né? A gente vai pensar nessa posição de servir, né? De estar para servir o outro, né? Então, tem essa conotação aí que eu achei bem peculiar. E aí, seguindo ainda, a casa 10, que é o próprio meio do céu, né? No mapa dele, signo de touro. E aí sendo regido pela Vênus, né? Que também está em Aquário, junto com a Lua ali, na casa 7. Eu fiquei aqui, né? A Lua, eu fiquei na dúvida se ela estava na casa 7 ou na casa 8. Pelo cálculo, a gente ia considerar as duas casas. Mas falando da Vênus, em Aquário, né? Sendo regente da casa 10, vai falar sobre diplomacia, sobre essa valorização no relacionar-se, essa visão também social, texto que a Fabi trouxe sobre é, buscar essa equidade, buscar essa coisa de ouvir as pessoas, buscar essa coisa de estar no lugar, de reconhecer as pessoas como iguais, né? É muito essa questão aquariana, né? De cumprimentar todas as pessoas, desde as pessoas que estão no poder e até o porteiro, e até as pessoas que, enfim, então tem essa conotação. Uma outra coisa que eu achei bem peculiar é Urano, na casa 10 ali próximo da cúspide desse meio do céu. E naturalmente, quando a pessoa tem Urano no meio do céu, ela tem um lance assim de quebra de padrões. Ela tem como marca, né? Dentro da profissão ou desse papel social, levar para a sociedade uma quebra de padrões, uma quebra de paradigma, uma coisa revolucionária. E eu também tenho essa imagem dele. Claro, nesse momento né, pós-modernidade aqui, né, contemporâneo, então a igreja tentando se reformular com tudo isso que está acontecendo, mas nas poucas aparições dele, nos poucos que eu li dele, eu vejo ele nesse sentido de quebrar os padrões que já venha sendo exercido por outros papas, né? De ser diferente, de mostrar uma visão diferente, né, do que é essa questão. Então, eu acho que tem essa dignidade desse Urano na casa 10, né? De reformar, né? De reformar uma estrutura mesmo estando no signo de touro, né? Porque aí nesse contexto encontra um pouco de dificuldade e resistência, né?
por conta dos dogmas, né? Da necessidade de permanecer, necessidade dessa questão fixa, né? Mas eu achei bem peculiar, né? Nesse sentido reformador, que também essa Vênus em Aquário traz essa dignidade. Achei bem, bem legal. E a Vênus, se eu não me engano aqui, ela faz uma oposição com Plutão, apesar de ser uma oposição que não está exata, e também faz uma quadratura com Urano, o próprio Urano de casa 10, né? Que vai mostrar essa tensão no mapa dele. Eu achei bem peculiar no sentido dessa resistência, dessa dificuldade de mudar, né? E de quebrar os padrões, os escândalos, né? E o que é, né? Quebrar uma tradição, o que é ser revolucionário, o que é trazer o novo dentro de uma tradição que é milenar, né? Que é predominante, né? Em boa parte do mundo e tal. Então, aqui nessa quadratura, nessa oposição com Plutão, o que eu fiquei pensando é assim, como que uma igreja tão fincada na tradição, né? Toda essa história e essa missão, que a gente está falando de Casa 10, de conseguir quebrar o padrão, de conseguir renovar, de conseguir trazer um olhar mais moderno, mais aberto, mais, é, mais, mais humano, né? Mais humanitário também, e principalmente mais aberto a novas ideias, a novas percepções, né? Que tem essa questão. Então, por ser um conflito, né? Eu falei assim, tá, tô entendendo. Achei bem peculiar. Ainda falando sobre essa questão dessa vocação, né? Então, a casa 5 no mapa astral dele, ela, ela abre aqui na casa não, no signo de Escorpião, né? Que é regido pelo próprio Plutão, que está na casa 1 dele. Mas a casa 5 ela vai falar, como eu venho dizendo para vocês, assim, sobre a expressão do eu, assim, a expressão de quem a gente é. E aí, claro, essa busca por prazer, essa coisa dos hobbies, do que a gente gosta, mas isso tudo como símbolo dessa, dessa nossa natureza. Porque é isso, assim, fala assim, mas por que olha a casa 5 quando a gente vai pensar em mapa vocacional? Porque a casa 5 ela é a expressão do que a gente gosta como hobby, do que a gente faz com leveza, do que nos traz prazer. Então, para além disso, ela vai mostrar um caminho da nossa natureza, do que está alinhado. Então, eu até li um texto assim antigo sobre provas, né, vocacionais e tal, que não tinha a ver com astrologia. E aí, entre os questionamentos, acho que é um texto psicológico também, entre os questionamentos, o texto propunha assim para a pessoa parar e investigar o que ela gostava de fazer quando era criança, para ela entender o que ela gostava e isso ser um elemento forte na vocação. Então, a casa 5, né? A astrologia encurta esse caminho, já apontando a casa 5 como essa casa de hobbies, do que a gente gosta. No caso, em Escorpião, vai trazer essa questão de reformulação, de profundidade, e não dá para a gente fugir disso, né? Escorpião voltado para as questões é, profundas, espirituais, nesse contexto, né, de transformação ou de redenção do ser humano, né? Claro, eu tenho pouca bagagem nesse sentido de entender o papel do Papa, mas pensando no contexto espiritual e religioso, eu penso que o grande ponto é a redenção, né? Porque a imagem que eu tenho da Igreja Católica, que eu não tenho essa prática, eu penso no confessionário. Eu tenho essa imagem assim da pessoa indo lá e tendo alguém onde ela consiga falar o segredo, né, e conseguir ter uma redenção, aliviar a carga ou obter um perdão, né? E eu pensei nessa parte, falei assim, tá, signo de Escorpião, como símbolo, né? Para entender esse contexto, né, dessa vocação como uma coisa muito genuína. E
E o Plutão, regente dessa casa 5, né? O regente moderno e tal, o Marte, o regente tradicional, mas o Plutão ele está na casa 1. E aí ele levando para essa impressão essa questão da profundidade, do magnetismo e do carisma também. Tem essa conotação, né? E também dessa força, né? Dessa potência. Na casa 3, se a gente for pensar no regente tradicional, que é o próprio Marte, em Libra, a gente vai entender essa questão da diplomacia, a questão da argumentação, de conseguir falar e trocar e falar com as pessoas de forma equilibrada, né? De ter essa tendência, né? De ter essa frieza, de mesmo em horas mais agudas, ele conseguir ter uma voz branda e levar essa coisa mais estratégica, né? A partir dessa diplomacia do Marte, que está em exílio, né? Em Libra ali, pensando nessa astrologia mais clássica. Mas, no geral, pensando nesse olhar mais moderno, da contemporânea, eu penso que o Plutão ali no regente ali dessa casa 5 no ascendente, é bem predominante nesse contexto aí. E aí, para não fugir daqui, e no ascendente, nessa contexto, né? Então, o ascendente, nessa imagem que a pessoa passa, né? O jeito que a gente percebe, o jeito que a gente enxerga a pessoa, não é o que a pessoa é, mas é um pouco do que a pessoa demonstra, então faz parte de quem a pessoa é. O signo de Câncer, e aí essa imagem paternal, cuidadosa, protetora, né? Que para homem tem essa coisa assim, né? De eu te compreendo, né? O signo de Câncer tem essa coisa assim, né? Eu te compreendo, né? Mesmo que a pessoa não seja isso, só dela ter o signo de Câncer dá vontade de falar assim: você pode me ouvir um pouquinho, né? Essa coisa mais amigável. E aí, naturalmente, eu acho que isso é uma imagem que ele transmite com muita leveza. E aí, como eu já te disse, né? Como eu já te disse, não, como eu já disse, o Plutão na casa 1, personalidade intensa, profunda, transformadora, impacto profundo, né? Na forma que percebe o mundo. E, e esse próprio ascendente em oposição ao Mercúrio e ao Júpiter na casa 7, que está ali no signo de Capricórnio, vai demonstrar um desafio na comunicação e na expressão, né? Dessa necessidade de trazer uma seriedade, assim. Então, o regente em Câncer tem essa coisa assim mais de compreensão, essa coisa acolhedora, né? E aí, esse confronto, né, com Mercúrio na casa 7 traz assim a necessidade de um ajuste. Então, mesmo eu acolhendo, mesmo eu conseguindo, né, compreender e me compadecer, eu preciso de uma linguagem mais séria, eu preciso de uma postura, eu preciso de um certo distanciamento. Então, aqui, por ser uma oposição, né, e aí eu imagino que tenha sido uma dificuldade para ele, né, conseguir ajustar essa linguagem, né, para transmitir isso com mais clareza, né? E, ao mesmo tempo, o ascendente, ele faz um trígono, né? Ele marca um trígono com o próprio Saturno, que está na casa 9 em Peixes, né? E aí, eu gosto do Saturno na casa 9, né? Eu acho muito legal. Então, a posição do Saturno, para mim, no mapa, vai falar sobre uma área da vida onde a gente tem um grande aprendizado. Tipo, um grande chamado, assim, né? E algumas pessoas falam assim, o Saturno é karma. E eu acho meio... Porque karma, a palavra karma, ela vai falar sobre causa e consequência, né, entre vidas, karma. Ele vai traduzir isso. Então não é só o Saturno. Se existe karma, logo é todo o mapa, né? Se a gente for pensar nesse contexto. Mas as pessoas usam essa linguagem para conseguir traduzir que aqui tem um grande aprendizado, né, que predomina entre os outros aprendizados do mapa. E aí eu falo assim, tá, beleza, entendi. Mas é legal explicar para que, né? Então, o Saturno na casa 9 ele vai trazer para mim três fases, assim, o Saturno. Mas ele Uma está fase. na casa 8. Ah, ele tá na casa 8 mesmo. É.
Tá, ainda bem que eu não comecei. Ainda bem que você me interrompeu antes, viu, Alba? Obrigado, hein? Ô, Rodrigo, Pode falar. e essa casa 8 dele É atualmente porque eu pensei no peixes, né? tá carregada, né? Tá pesada, né? Tá um estélio ali em cima, né? No trânsito. Qual casa? A 8 dele, esse estélio em peixes. E Netuno na 2 em Escorpião, que aí faz sentido, uma oposição. Entendi. O Netuno está em Virgem. Netuno tá em Virgem, tá na casa É, 2. desculpa. Enfim, retomando, obrigado, viu, Alba? Então, mas o Saturno em si, para mim, ele traz três fases desse aprendizado. Um contexto assim de restrição, né? Constrangimento e depois uma responsabilidade que leva para uma liberdade. E aí na casa 8 que vai falar sobre essa questão da profundidade, da intensidade e a responsabilidade sobre os próprios sentimentos, sobre as questões internas, né? Sobre a profundidade de quem a gente é, instintos, vontades, tabus, sexualidade, desejos e essas questões. Então, o Saturno na 8 ele traz essa necessidade de responsabilidade com as próprias questões pessoais, íntimas, profundas e até no sentido de intimidade, sexualidade, para que através dessa responsabilidade a gente consiga alcançar uma liberdade maior. E aí, por estar em oposição ao próprio Netuno, a gente pode pensar que tem esse contexto assim de um sacrifício maior em pró de uma redenção de muitas pessoas, né? Porque o Netuno ele tem essa coisa de diluir pelo contexto do todo, né? Então, o Netuno em oposição ao Saturno, ele traz essa conotação assim de um sacrifício por um todo, por um maior, por uma responsabilidade maior, né? Que é bem essa também esse papel do Papa, né? Dentro desse contexto, né? Dessa figura, né? Que se sacrifica para salvar algumas pessoas, para a redenção de muitos, né? Em prol da religião. Essa questão que eu achei também bem peculiar. Enfim. E aí, o ascendente, o Saturno, né? Que está na 8 e não está na 9. A oposição Saturno e Netuno, eu já falei. E aí tem Você umas não questões. acha que esse Saturno ajudou esse Mercúrio a ele falar todas essas coisas que ele teve que enfrentar e falar, coisa que os outros não faziam? Pode ser? Ajudou em qual sentido? Dele ter coragem? É. Em qual sentido você fala? Mercúrio em Capricórnio. Eu acho que fica assim, bem pontual. Tem que falar, vão falar. Ele Entende? está bem com Saturno na casa 8 que vai tratar daqueles problemas. Bem profundo. É. E É, aí, em trígono com o ascendente, isso aí eu acho que ajudou ele. Com aquele jeitinho manso dele, e tudo, ele foi falando tudo que ele precisava falar. Apesar do Mercúrio estar em oposição ao ascendente, mas o Saturno acho que ajudou ele. também acho. Pode ser? Eu acho. Eu acho que assim, sempre quando a gente vai ver o mapa, a gente aí na leitura completa, a gente vai ver o mapa como um todo, né? Então, Uhum. assim, eu gosto dessa coisa mais contemporânea. Urano na 10 Eu ele acho marca, que ele é, marca uma quebra de padrão e uma figura que desafia a realidade, desafia a tradição, desafia o que está ali no sentido de inteligência, de quebrar, de levar uma liberdade, tem essa coisa mais excêntrica. Urano, na casa 10. E aí esse Mercúrio em Capricórnio, ele traz um filtro para essa comunicação. Fala assim, tá, então calma, com seriedade, com calma, com responsabilidade. E aí eu acho que ele atenua e ajuda nesse sentido, dele ter um jeito, né? Dele ter um respaldo dessa responsabilidade capricorniana mesmo, né? e esse Urano aí, ele é um ponto focal entre esse Plutão e essa Lua, ou essa Vênus. Sim. Mas só que ele é ajudado pelo Sol, por Júpiter e inclusive pelo Mercúrio. É.
Uma outra coisa que eu achei bem peculiar, pensando Ah, nessa questão religiosa e tal, né? É o Quirón na casa 12 uhum. ali, e também o eixo, né? Nó do sul e nó do norte, entre a casa 6 e a casa 12. Porque o Quirón na casa 12 a pessoa tem uma ferida, a gente pode pensar na alma, ou numa ferida psíquica, né? Uma ferida inconsciente, né? Uma necessidade assim de ressignificar uma dor que ninguém percebe o que é, uma coisa bem profunda, e aí automaticamente a pessoa acaba se tornando um curador também dessas profundezas, dessa coisa mais espiritual. Então, o Kiran na casa 12 ele tem essa conotação. Também, para algumas pessoas, o Kiran na casa 12 ele traz alguns distúrbios psíquicos, né? Então, quando a pessoa não consegue se curar, ressignificar isso, ela traz algumas questões que a gente não percebe o que é, porque tem uma memória ali. Mas no caso dele, né, por ele ter alcançado esse ofício, né, esse trabalho dele, essa missão, né, então é como se ele tivesse essa coisa assim, né, através da própria dor, curar as pessoas, né? E É não, muito bacana. e não falou alguma coisa de pulmão lá? Na adolescência dele, ele teve uma doença e perdeu um pulmão. Gêmeos é pulmão, não é? Sim, Então, esse Quirón lá pode ser justificar um pouco isso, né? também, Ele cura a ferida dos outros e não a própria, né? sim. E Netuno na 2, né? Também a ver com espiritualidade, ainda sendo virgem, purificação, não é? Rodrigo, É, assim, me corrija se meu ponto de vista estiver errado, mas esse Netuno em Virgem, essa oposição com Saturno, o Saturno é como se, na questão religiosa, como se ele tivesse, assim, um intermediário entre o céu e a terra. pode Faz, ser. sabe? Porque, assim, em Peixes, que é um signo espiritual, ele tem Saturno, e Virgem, que é um signo de terra, é onde ele tem Netuno. E é como se ele ficasse ele fizesse essa ponte entre céu e terra. Porque na verdade, assim, o Saturno em Peixes, ele vai trazer essa conotação de sacrifício em pró de uma ordem maior, nesse sentido de se compadecer, de ajudar as pessoas, essas questões. O Netuno em oposição, ele traz essa diluição dessa, desse peso, né? Então tem uma tensão, tem algo a ser ajustado, né? Entre essa ordem maior, que é o Netuno, e entre a realidade. E aí, se a gente for pensar na casa 8, que é onde está esse Saturno, então a casa 8 vai falar sobre essas questões pessoais, íntimas, e até essa questão da sexualidade também, a relação com o outro, as crises. Então, é como se esse trabalho interno, esse sacrifício, e aí Saturno na 8, também a gente pode pensar nessa questão castrativa, que também tem a ver com esse contexto da religiosidade, né? Castrativa no sentido também da sexualidade, como símbolo, né? E aí esse Netuno aqui trazendo esse desafio que tem uma justificativa maior. E aí uma outra coisa também, que pouco se fala hoje, que é mais da clássica, eu fiz o cálculo rápido, mas o dispositor final do mapa dele é o próprio Saturno, que está em Peixes, né? E aí tem uma conotação, né, de importância, né? Como regente, né? É como se é como se o mapa respondesse a esse Saturno, né? E aí o Saturno já tem a sua importância, sendo dispositor final do mapa, na casa 8 em Peixes. Então, tem essa coisa assim, né, de estruturação, né, da espiritualidade, compromisso com a fé, com a renovação dos dogmas, responsabilidade, seriedade, ensinamentos religiosos, né, que tem a ver também com essa questão da casa 8. Achei bem peculiar, assim. E aí, o que eu pensei também, esse desafio de equilibrar a tradição com a modernidade,
com esse Urano aqui, né? E o Saturno sendo dispositor. É, essa coisa de canalizar esse magnetismo pessoal de forma positiva, que é o próprio Plutão. Então, Plutão na casa um ele traz uma questão da pessoa, eu falei disso ontem na aula, da pessoa ter a necessidade de mostrar que é o suficiente. Tem essa coisa da pessoa ser muito incisiva, muito forte na forma que se apresenta. Então, aqui eu enxerguei também um desafio, né, nessa oposição e nessa quadratura, onde ele teve que atenuar essa questão para conseguir dar um caminho, né? E aí, claro, ele fala assim, mas quadratura é ruim, oposição é ruim. Às vezes, quando a pessoa corre atrás do prejuízo, vira um dom excelente, né? Quem imagina a pessoa que consegue controlar um Plutão de casa um, levar o carisma, levar essa doçura do câncer, não perder isso e ao mesmo tempo ter a força, ter a disposição e ser aguerrida a ponto, porque e vamos combinar, né? Um cargo desse não é um cargo que qualquer pessoa consiga segurar. Então, é um cargo de uma pessoa que precisa ter um poder, precisa ter uma postura, né? Então, eu enxerguei muito essa questão desse Plutão na casa um, né? E aí, falando dessa questão do desafio, e aí essa oposição do Mercúrio, essa necessidade de trabalhar a comunicação para evitar a resistência, né? Porque está em oposição ao ascendente, né? Enfim, essa conotação aí. Aí tem outras questões, né? Se a gente for pensar numa astrologia mais Júpiter em queda, o Marte em exílio, porque está em Libra, a Lua está peregrina, em Aquário. Mas o que eu achei mais peculiar foi o próprio Plutão em quadratura com Urano, de casa 10, falando sobre essa questão da liderança, da reformulação, do magnetismo, o desafiar as normas e essa questão do autocontrole, né? Que precisa ter para conseguir chegar em algum lugar com essa posição desse mapa. Essa questão da tradição com a inovação, né? Enfim, eu achei bem peculiar. Enfim, acho que é isso, né? E aí Esse, ele está passando agora sobre o terceiro retorno de Saturno, né? Agora ele está, né? Passando. Passou o primeiro, passou o segundo e passou o terceiro. E não coincidentemente, terceiro retorno de Saturno, aí tem esse adoecimento, né? E os votos para que ele consiga, enfim, se restabelecer, né? Da melhor forma. esse nó do norte está em conjunção com o Sol? E o, Tá. e o Quirón em conjunção com o nó do sul? O Quirón está um pouco afastado, separativo, né? Mas com o Sol tá assim, o nó do norte tá essa conjunção com o Sol, que traz essa. Eu acho que o nó do norte em conjunção com o Sol na casa 6 em Sagitário É a missão, né? reafirma essa condição de se colocar a serviço, né? É a missão Porque mesmo. aqui, porque é isso, né? Nessa posição que ele tá, é de entrega, né? É de entrega, de se colocar a serviço, é de muita humildade de se permitir ao aprendizado, né? Uhum. Enfim, imagina o tanto de pedrada, né? Tá em É. evidência, né? Então, quanto que. Porque tem uma coisa, né? Tipo assim, autoconhecimento, essa coisa muito íntima e pessoal. Agora, o que é difícil é o autodesenvolvimento, que aí você precisa do outro, né? Para se desenvolver. E aí tem que ter amor, né? Enfim. Enfim, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Algo que eu não falei? Pessoa queira ver. Cadê o povo aqui, gente? Cadê a Miriam? A Miriam tá aqui, não tá? Não, ela saiu. Ela falou que estava cansada, muito calor. Ah, tá. Agora, Rodrigo, ele leva pedrada até hoje, de todo lado. Os próprios cristãos torcem pela morte dele porque dizem que ele é um papa comunista. Da questão, né?
É. Eu acho que toda figura de poder, figura que ganha destaque, ela acaba. Acho que isso é muito humano, né? Essa coisa da pedrada, né? Enfim, acho que é isso que eu tinha para dividir com vocês sobre esse estudo. Acho que é legal o mapa do Papa, Bem legal. bem legal mesmo. E aí, se alguém ficou com alguma dúvida, depois me fale. A gente vai trocando, vai falando, Tá legal. tá Muito bom? obrigada. Um Eu, beijo. Valeu. eu Beijão. coloquei, eu coloquei no chat o filme, quem não assistiu, vale a pena. Dois Papas. Conta um pouco da história do papado dele. Muito legal, vale a pena. Ah, tá, que legal. Vale a Então pena. tá, então beijo, boa Beijo. noite, boa Tchau, semana. Beijo, tchau. gente. Boa noite. Obrigada, Tchau, Fabi, Silvana, por tudo aí, Silvana, viu bem? a Miriam, de Boa mim. sorte na sua mudancinha. Obrigada, vou precisar. Tchau, Beijo, querida. gente. Eu quero ir pro Obrigado, churrasco gente. só depois. Eu Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada.